Então a gente começa a nossa gravação, né? Começa aqui a nossa reunião de hoje. E a gente começou na aula passada, né, a falar sobre o capítulo 17, sobre os passes, né? Então o Aulus, o Hilário e o André Luiz foram até a sala de passe, que encontraram Clara e Henrique, né, trabalhando com os passes e tudo mais. E a gente, o instrutor, né, cadê o nome? O Conrado, né? Ele foi mostrando o que eles faziam, como eles estavam fazendo, né? Qual era uma equipe de toda a organização para poder ser beneficiado os assistidos, né? Então aqui a gente parou bem no momento ímpar que eu classifico assim, ó, nós temos a orientação de como funciona toda a estrutura do passe, que o Conrado comentou daquela instituição espírita, e agora vem os ensinamentos do mundo espiritual. Então, foi dois momentos perfeitos que parou o nosso estudo semana passada, parou nessa divisão. Então daqui para frente a gente vai apenas ler o PDF, porque é muito rico em detalhes, mesmo que sutil, que vai trazer para a gente aqui muito aprendizado. E vocês, por favor, né, como eu já pedi semana passada, tragam experiências, tragam, né, os acontecimentos, né, que possam aqui confrontar, comprovar e enriquecer mais ainda essa reunião aqui que fala de passes, né? Então deixa eu colocar aqui o nosso PDF aqui. Deixa eu ver aqui, pronto, vamos lá. Aqui, ó, prontinho. Então ele começa assim, né? Só para a gente relembrar um pouquinho. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava, ou seja, as luzes que emitiam de Clara e Henrique, tá? No momento que eles faziam a oração para se preparar para os passes, tá bom? Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça do médium? Olha que pergunta interessante. Por que essas energias circulam primeiro na cabeça dos médios? Então parece uma aureolado, né? E assim, não é coincidência não existe. As imagens sacras que a gente tem ao longo da história, pintada pelos grandes nomes, até mesmo as pessoas que não são tão famosas assim, viram os santos, os anjos, os orientadores, os mentores, todos com uma auréola na cabeça. Ou seja, a cabeça aureolada. Então a gente tem uma imagem de um santo, de um anjo, com aquela auréola dourada na cabeça. Olha aqui, que engraçado, né? E aqui o Aulus vai explicar. Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria lição com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Olha lá, de novo, a mente... Ligação, não? Oi? Oi, não desculpa. conseguiria ligação. Isso, obrigado. Isso, obrigado. O médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos. Obrigadão. Então, olha só. A gente volta, então, os estudos no livro A Caminho da Luz, no Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz, detalhando a anatomia e a fisiologia espiritual dos indivíduos, demonstrou e descreveu naquele livro, na Evolução em Dois Mundos, toda a importância do desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso, e a importância da vontade. Da vontade cria, o pensamento cria, concretiza. Então aqui, como o Aulus disse, né, a gente não pode subestimar a importância da mente.
A mente é extremamente importante, então os médiuns precisam estar focados naquele trabalho, deixando de lado os problemas corriqueiros que não vão ser resolvidos naquele momento. É engraçado que assim, ó, pra gente dar uma acalmada na ansiedade, né? Às vezes chega algumas pessoas muito ansiosas e não conseguem focar. Isso acontece muito em sala de aula, né? Principalmente com os mais velhos, em cursos técnicos, né? Curso pré-vestibular, as pessoas mais velhas. Ah, professor, eu tô com um probleminha na cabeça aí, não consigo me concentrar. Aí eu faço algumas perguntinhas. Bom, você quer se concentrar na aula? Ah, eu não consigo. Então faça uma autoanálise. Você vai resolver isso agora? Não. Você tem capacidade de resolver? Depende de você? Não. Então por que você fica pensando? Por que você não aproveita aquilo que está sendo passado agora para depois você, com mais calma, sem ficar, vamos falar assim, ruminando esse problema todo, porque ele vai e volta e não se resolve. Com calma você consegue pensar em alguma saída. Ou então, com calma, esperar com que o problema fique um pouco menor para você tentar resolver se isso não depende de você. Então, leva uma calmaria, tudo tem seu tempo, né? Mas a mente fica focada, desfoca, acabou. Tá bom? Entretanto, ponderei, né? Há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Olha só. Muito magnetizadora, porém a moral dela muito mais baixa. A gente pode citar alguns exemplos aqui, mas eu não quero fazer reverência a nenhuma pessoa exclusiva, tá? Mas a gente tem diversos médiums que caíram, né, pela tentação, ou que se deixaram levar pelo orgulho, né, pela avareza, que acabaram desperdiçando um dom sobre um dom da mediunidade, ou até mesmo usando a mediunidade para uma coisa não tão enriquecedora assim. Tá? E aí continua, né, o Aulus. Sim, redarguiu o assistente. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Olha só. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno. Ou seja, não tem importância. Só quer ver o fenômeno acontecer, porque é isso que chama a atenção das pessoas. Tá? Sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade, como eu acabei de comentar. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Então, peraí, depende do indivíduo essa graduação e a elevação, porque como ele disse aqui, ó, o potencial magnético é peculiar a todos, é comum a todos, tá? Só que você ser mais ou menos magnético depende de quem? De nós mesmos. O esforço, o conhecimento, né? A renúncia de algumas coisas também, tá? Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar. Olha só, frisou meu companheiro Hilário, né? Completando-me as observações. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Olha só. Tá? Ou seja, então se ele tem ali o enfermo, né, alguma moral, alguma perspectiva de auxílio da espiritualidade porque ele é merecedor, está acontecendo, vai acontecer. Não me volta à memória daquele médium muito famoso que caiu e agora foi preso? As curas diversas.
mas fazendo assim jus, né, das pessoas que mereciam. Então a energia magnética era muito forte, o merecimento daquele que estava doente também era grande. Então foi possibilitado ali a melhora do paciente, até mesmo a cura. Tá? Assim, nada é perdido, nem mesmo essa energia que a pessoa está usando, que não é para fins benéficos, né? Mas de todo jeito a espiritualidade dá um jeito para que ela seja útil. Então, assim, nada é perdido. Exatamente. Né? E a gente sabe que as outras pessoas que vai ali em busca de cura, de alguma coisa, elas vão com fé, acreditando, sendo merecedora, com certeza vão obter êxito, né? É isso mesmo. Fala, Beto, fica à vontade. Ô, Flaubert, quando nós estamos falando dessas curas magnéticas, por exemplo, incluindo quando os apóstolos faziam as curas, essa energia é sempre um conjunto do médium com o plano espiritual, ou tem, por exemplo, médios que têm a capacidade de por si só curar? Como que seria isso? Ó, dependendo do médium, por exemplo, Jesus tinha o conhecimento na impondo as mãos curava, por si. Mesmo a pessoa não merecendo, porque sabia que não ia voltar, né? Mas a demonstração para os ensinamentos foi maior. Então Jesus o fez pelo ensinamento que está pautado lá no Evangelho, tá? Mas é o conjunto. Nós, tão pequenos ainda, né? E os médios, tanto magnetizadores, né? E os demais também, dependem da espiritualidade e também da pessoa que vai também. Porque se ela se fechar em pensamento, ela não recebe a energia magnética. Né? Se ela não tiver ali o merecimento, abre-se um guarda-chuva em cima dela, há até, vamos falar assim, um certo movimento paliativo para aquele mal, mas a pessoa em si mesmo volta no estado anterior rapidamente. Porque não muda a mente, o comportamento, não muda o modo de pensar, né? Acho que a Sandra pode até falar até mais profundo, porque a Sandra trabalha com a parte de magnetização. Então, Sandrinha, pode falar, fica à vontade. Eu ia dizer o seguinte, Roberto, todos nós temos potencial magnético, tá? Porque todos nós temos lá a fonte, né? A fonte universal dos fluidos, né? Então, todos nós temos esse potencial, todos nós podemos curar, né? Ou abrandar dores, podemos. Agora, se a gente pede o concurso dos bons espíritos, os nossos fluidos são potencializados. E aí a gente pode fazer milagres. É como diz o Kardec, entendeu? Se a gente pede o concurso dos bons espíritos, a gente consegue realizar milagres. Por isso Jesus dizia, podeis fazer o que faço e até muito mais. Por causa dos milagres, né? Eu vou até um pouquinho mais a fundo, que quando eu comecei a trabalhar na Casa Espírita com os passes, onde a Clarinha trabalha hoje, eu lembro que assim, eu tentava entender, porque eu era muito leigo ainda, né? Eu tentava entender e tentava prestar atenção em tudo, estudando, tudo mais. E eu percebi depois de um tempo, nos livros do André Luiz, né, isso lá, Mensageiros da Luz, né, tudo mais ali, a importância da oração. Então os passes, por mim, pessoal, eu acho que eu não contei isso para ninguém. Acho que vai ser a primeira vez que eu falo isso. Quando eu ia dar os passes, eu fazia a oração pro assistido. E o tempo do passe era o tempo da oração. Porque a Casa do Jardim, como trabalha com apometria e luzes, então tem um roteirinho, né, Sandra? Tem um roteirinho, então a gente segue um roteirinho. Mas antes de entrar na Casa do Jardim, o tempo que eu tinha de passe era um tempo da oração pro assistido. E eu comecei a perceber uma energia muito mais forte quando você faz a oração.
muito mais forte, tá? A oração tem o magnetismo. Sim, ela era potencializada e muito. Então, assim, Beto, o conjunto, né, dos três, vamos colocar assim, né, dos três, como foi falado no começo deste capítulo, a parte espiritual, ela é um condutor da energia maior. E essa condução da energia maior chega ao médium que conduz assim pro assistido. Se ele entrar em contato em oração, potencializa ainda mais. Olha que interessante. O médium, ele tem que ser um vaso o mais puro possível, né? O mais puro possível. Então, se o passista ele não tiver vícios, muito bom, né? Os fluidos dele vão, assim, entrar mais puros, entendeu? Então, assim, o médium, ele é ali o condutor, né? Só que também depende, né, desse vaso aí, da pureza do vaso, né? Desses fluidos chegarem mais purinhos. Porque se o vaso estiver sujinho, É, né? a gente O pega. coitadinho do assistido vai receber a coisa ali meia boca, né? A gente fala, É, meia boca. a gente pode até usar em comparação um cano para É, condução de água. Esse cano está todo sujo, cheio de caco, de tijolo, de areia lá dentro, a água vai passar, vai levar todo cheio de areia também. Né? Então a gente tem que tratar. E é bom não só assim. esses vícios de bebida, outros vícios também, assim, não vícios, Sim, defeitos, né? sim. O falar mal, o pensar mal, Os O vícios xinga... morais. O morais. xingamento. Mas é bem isso. Eu Então, o lembro médium, que havia uma discussão muito grande sobre a alimentação antes dos trabalhos e tal. Mas eu, particularmente, eu me sentia melhor. Eu não sei se isso pode ser psicologicamente ou não, mas eu me sentia melhor e trabalhava melhor quando no dia do trabalho eu só me alimentava de proteína que não era, vamos colocar assim, que não era morta, vamos colocar. A carne, por exemplo. Eu não comia carne, eu comia o ovo. Então, no dia do trabalho, eu fazia o consumo só de ovo, como proteína. Tá? E eu via que quando eu comia assim até um peixe, que é uma coisa mais leve e tudo mais ali, influenciava um pouquinho, mas a carne vermelha para mim tinha muita influência. Para mim, tinha muita influência. tem Então, os fluidos, né, impregnados do sofrimento do animal ali, né? sim, sim. Fora que também o nosso gástrico, ele usina fluidos, né? E a gente passa, às vezes, através do gástrico para o assistido. Então, se o seu gástrico está ali demorando para fazer a digestão, né? Uma comida pesada demora mais. Então, isso também, seus fluidos vão meia boca. Influencia muito, porque a digestão ela vai seguindo. Por exemplo, a gente fala de comidas leves, é o carboidrato, é o arroz, feijão, é o macarrão, é a massa, é o pão. Isso aí digere em 20 minutos e não é no gástrico. Né? Um pouco mais abaixo, mas assim, 20 minutos já foi. Agora, a carne é de 2 a 3 horas. Tanto é que se a gente come carne durante a noite, por exemplo, a noite passada eu comi carne antes de dormir. Eu não descansei. Porque tem o ciclo do sono que você entra em 2 horas para entrar em sono profundo. Esse sono profundo segue em 3 horas, depois volta para o sono leve mais 2 horas. Então você, em média, ali dormindo 6 horas com esse ciclo perfeito, o seu corpo entra em equilíbrio, você descansa e a gente acaba acordando bem. Eu acordei hoje um caco. Eu não dormi bem. Mesmo assim, eu dormi 5 horas, que tô mais ou menos acostumado a dormir mais ou menos 5 horas e meia de sono. Mas a digestão da carne me atrapalhou. Agora imagina no passar dos passes, entendeu? No trabalho de passes. Então assim, eu prefiro, né? Eu prefiro me alimentar do ovo no dia do passe, tá? Quando eu trabalhava com o passe. Tudo bem, então? Vamos seguir, então, ó. Vamos seguir. Aí ele diz assim, ó. Sim, podem curar, Aulus diz, né? Mas acidentalmente o enfermo é credor de assistência espiritual.
Deixa eu colocar aqui. Espera só um minutinho. Pronto. Aí ele continua assim. Sandra, quer falar ainda, Sandra? Acho que tá com a mãozinha levantada do coisa, mas tudo bem. Deixa eu ver. Não? Deixa eu ver aqui. Tá. Depois eu ver se eu consigo abaixar depois. Bom, ó. Aí, fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vêm à baila comentar. Olha só. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles. Porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Deixa eu comentar alguma coisa com vocês aqui, ó. Eu sempre falo isso, às vezes em palestra, às vezes em sala de aula mesmo, né? Para dar um incentivo para o pessoal. Eu fui gago desde os meus 12, 10 anos até o início da minha vida profissional, que é de educador. Eu não conseguia, até comentei com a minha esposa, né? Eu não conseguia ligar para ela e outra pessoa atender o telefone, porque eu gaguejava demais. E aí eu comecei a fui para faculdade e tudo mais, comecei a trabalhar, dar aula e tudo mais, e aí eu comecei a diminuir essa gagueira quando eu comecei a dar aula, e foi interessante. Que aí eu não lembro qual livro que eu li, de causa e consequência. Olha só, causa e consequência. Das pessoas que usaram a oratória de um lado ruim, serem gagos na próxima vida. Por quê? Já deve estar imaginando, né? Então, ligando uma coisa na outra. Se você vai trabalhar a oratória para orientar e para conduzir ao bem, legal. Se não, é melhor você ficar quietinho e não falar. Melhor ser gago. Compreende a causa e consequência? Então, assim, ó, eu não falo, é óbvio que eu não falo a causa e consequência para as pessoas, mas é engraçado, né? Esse tipo de coisa. Então a gente já começa a perceber, meu filho, ó, é para te endireitar, vambora. Bora endireitar isso aí que agora é a hora, porque olha, já passou do tempo já. Então, aproveita. E realmente, quando eu minto, eu começo a gaguejar. Olha só, por que será, né? Então são as conduções aí, né? Então eu imagino o magnetizador usando para outros tons da além da moral, induzindo as pessoas a fazer coisas absurdas. Induzindo, vamos falar assim, induzindo o desequilíbrio do ambiente, a intriga, né? Induzindo a outras obsessões, a traições. Então, assim, é bem complicado, tá? E essas energias são magnetizadoras, assim, ao ponto de que só da pessoa olhar você já fica magnetizado. Você olha para a pessoa tem um jeito que te atrai, o timbre da voz, o olhar, o jeito de falar. A pessoa acaba te magnetizando dessa forma. Então a pessoa vai te levar para um lado que, se ela for conduzir
vamos falar assim, ao lado bom, né? Excelente. Mas lembrando que também tem outro lado, né? As pessoas também podem usar isso para o lado ruim. Tá certo? E sorrindo, acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores tentadores de poder hipnótico. Olha só, a serpente, a cobra. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Então a energia que vai chegar ali, parte é do médium, ele está conduzindo. Mas é que nem a Sandra falou, o vaso tem que estar limpo, o vaso tem que estar reformado. Entende? Para que essa condução seja perfeita. E não vai ser perfeita. Nós somos ainda muito pequenos para que essa condução seja perfeita. Jesus fez perfeitamente. Impunha as mãos e a pessoa curava. Né? Imagine o conhecimento dele de física quântica. Extraordinário. Extraordinário. Tá? Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas, com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Olha só, o que pergunta, se eu não me engano, o Hilário ou o André Luiz, no caso, né? Olha o que o Aulus responde. Importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Olha a prece aí, no momento do auxílio. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com responsabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Pureza de sentimentos, a intenção. Eu lembro passagens do Chico Xavier, que dizia que... deixa eu desligar aqui o WhatsApp para não ficar esse barulhão aqui. Eu lembro de passagens do Chico Xavier que dizia assim, né? Quando uma mãe chorava, ele abraçava a mãezinha e chorava junto. Olha a pureza de coração dele. Recebendo o sentimento dela, tentando, vamos falar assim, cuidar dela, né? De alguma forma. Tá? Cuidar dela de alguma forma. Tá bom? Oi, Sheilinha, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, é com essa pureza de intenções. Eu me recordo porque eu ouço muito também o Emmanuel, quando ele fala de carta aos médiuns, ele fala o seguinte, numa parte, é com a pureza de intenções que o seu trabalho será efetuado. Ou seja, o trabalho do médium, a pureza de coração e a intenção. Tende o coração sempre puro. Ou seja, o seu querer sem máculas, né? Sem desviar o pensamento na ajuda ao próximo. Tá? Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece,
podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Eles mesmos podem acabar trazendo pessoas para que você use o seu magnetismo para ajudar. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Olha isso. É a segurança. Tá? O Ministério da Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamávamos a atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores do plano espiritual. Obsediados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Vamos analisar esse pontinho aí? Então, os auxiliadores do plano espiritual, no momento do passe, tocavam a região cortical do paciente e desligavam a ligação obsessor-obsidiado. Então, eles ficavam nas mediações do centro. O que acontece se a pessoa não muda o seu pensar? A intenção de pensamentos. Rapidamente eles eram atraídos e voltavam à ligação novamente. Então, por isso a importância da palestra, a importância da leitura edificante de qualquer livro sagrado, ou do Evangelho, ou de livros espíritas que trazem bons ensinamentos, do culto no lar, o Evangelho no lar. Tá? Importante porque a gente está estudando junto com os obsessores, e muitos, mas isso aqui ó, é fato. Você pede para um obsediado começar a ler um livro espírita, primeira vez que ele vai pegar o livro, ele vai falar assim, eu não li 2 páginas, me deu um sono. Por quê? O obsessor está ali, ó. Ou seja, influenciando num sono para a pessoa não ler, não adquirir o conhecimento. Fala, Giane. A gente vê esses relatos muito comuns nas reuniões de desobsessão, que às vezes até o próprio espírito, ele diz, não adianta vocês trazerem e fazer ela ficar aqui, ouvindo palestra, porque eu fico ali na esquina, quando ela sair daqui, eu me ligo a ela. Então, esse relato é muito comum, a gente via frequentemente, que faz parte de realmente obsessões, é bem comum, não adianta. Sim. Ela vem, ela entra no centro, aí ela sai de, não, estou bem, vou mudar. Mas quando ela chega ali, que dobra a esquina, eu estou lá esperando, e ela já está com o pensamento ligado, e eu me apego a ela de novo. É aquele paliativo, né? É o paliativo. Porque mas as é assim, ó. Vêm, aí dizem, eu estou tão bem, mas quando sai, que dobra a esquina... a gente está bem, mas quando está bem não lembra das coisas que tem que fazer. Aí arrancar de ouvir, que eles dizem assim, vocês fazem esse trabalho todinho, mas não resolve. É relato dos próprios espíritos que estavam observando, né? Sim. E eu fico ali na esquina, ele não sai nem dali da esquina. Quando eu chego em casa, eu não chego perto. Eu não espero em casa, eu espero aqui na esquina mesmo. Às vezes até aqui no portão do centro, Passou junto? Pois é. Porque conhece intimamente, né, o pensamento, sabe o que vai voltar. É como uma aula de espiritualidade que o André Luiz acompanhou no livro Libertação. Eu até comentei já no estudo, né? O obsessor dá uma aula de espiritismo.
Mas como você faz para obsediar tanto a pessoa assim? Eu não faço nada. Eu só taco gasolina no fogo, ou seja, o fogo está lá. Ele só insufla o que a pessoa tem de vontade. E a vontade do coração geralmente é uma queda. Geralmente fala assim, é algo a se trabalhar dentro da pessoa e que o obsessor insufla a ela. A vaidade, né, o orgulho, a sexolatria, tá? Insufla, só isso. Fica falando sobre as mesmas coisas ali que a pessoa gosta, tá? Para poder quebrar. Como foi falado, eu até comentei na última palestra que assim, a gente já caiu no erro tantas vezes, que as diversas vidas que a gente está seguindo, no mesmo erro, passa a se ser um reflexo comum. Então, para a gente tirar esse reflexo desse mau comportamento, a gente vai ter que fazer tanta força, gastar tanta energia, quanto das vidas que nós colocamos esse reflexo lá. Então, torna-se um hábito. Não é nem um hábito, torna-se parte da vida da pessoa. E ela acha normal, comum. Por isso que o trabalho de reforma íntima, ele é de formiguinha, é o passo a passo. Você vai cair de novo. Mas você tem que estar pronto para, quando cair, analisar o porquê você caiu, como caiu, e mudar o pensamento para não cair de novo. E aí o reflexo vai parar. Desculpa. Às vezes a gente esquece que se eu estou obsediada, 50% da culpa é minha. Porque se eu estou obsediada, eu estou dando o acesso, eu estou dando a brecha naquilo que eu não quero mudar. Né? E as pessoas, quando vêm para o centro e dizem, não, o que aconteceu? Elas querem se livrar. O negócio é se livrar. Mas não quero dar aquela parada e pensar, não. Se eu estou sendo obsediada, então porque eu estou dando brecha, então tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar. Eu tenho um pensamento, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar atitudes, pensamentos. Enfim, mas as pessoas não compreendem isso, a maioria, né? Não é todo mundo. Não tem essa compreensão. Mas é isso mesmo, viu, Giane? As pessoas querem, vamos falar assim, passe de mágicas. Ou seja, tira que pra mim tá tudo bem. Hoje eu conversei com uma garota, 15 anos, já tem pensamentos suicidas. Ela não quer mudar. Não quer. Simplesmente assim, não dá para todo mundo ficar tentando ajudar, porque ela não quer ser ajudada. Então simplesmente chegou um momento que me veio a inspiração de falar assim, olha filha, você quer ajuda? Se você quer ajuda, você me procura, a gente conversa. Se não, eu não vou ficar atrás de você. E as pessoas vão tentar e você não vai mudar porque você não quer mudar. Então, o dia que você estiver pronta realmente para ser ajudada e deixar as pessoas te ajudarem, aí tudo bem, você vai ver que sua vida vai mudar. Caso contrário, não adianta. Não adianta dar murro em ponto de faca, que quem vai se machucar é aquele que está dando murro, não é a faca. Esse é o complicado. Fala, Maria Aparecida, fica à vontade. Agora que você falou isso, Flávio, eu lembrei de uma frase que a professora Lucilena Galvão, professora de filosofia, ela fala, essa frase é uma frase que os pais e educadores deveriam dizer aos jovens. Se você quer subir, conte comigo. Mas se você quiser descer, desça sozinho. Isso é muito interessante, né? Sim. Porque é bem isso que você acabou de falar. A gente dá a mão, a gente ajuda, mas se a pessoa não quer, o livre-arbítrio, né? Se os espíritos amigos não influenciam, quem somos nós para influenciar no livre-arbítrio das pessoas? Sim, mas é isso mesmo. Então é bem a falar, mas eu quero... minha vida está muito ruim, minha vida está não sei o que, tá, mas o que você está fazendo para mudar ela? Eu não vou fazer nada. Como assim? A felicidade se constrói, a gente não ganha a felicidade. Ela se constrói. Quando a gente alcança um objetivo que a gente estava querendo há tanto tempo, aí que vem a felicidade. Mas caso contrário, a gente não acorda feliz.
A gente tem que construir aqui o dia a dia, né? E a gente tem que ponderar que vai ter momentos muito mais tristes do que felizes. E essa é a graça. Por que os momentos tristes? Porque a gente tem que aprender. Os momentos tristes é o aprendizado. O momento feliz é uma prova que passou e que a gente realmente aprendeu. E que daquele mal a gente pode entender que a gente se livrou. Mas pode ter certeza, a gente vai ser provado de novo para ver se a gente se livrou de verdade. Né? Muitas vezes. Oi, Neiva, fica à vontade. Desculpa, eu achei que tivesse desligado. Eu falei que muitas vezes a gente é provado, né? Vixe. E eu falo que às vezes as pessoas não estão no momento para mudar. Então ela tem que estar pronta, mas ela tem que querer. Mas muitas vezes ela tem que passar por algumas situações para enxergar aquilo. Então eu costumo dizer que é tudo no momento da pessoa mesmo, né? Da evolução dela. Da evolução dela. Mas é bem assim, como eu vou dizer, né? Olha como é a benevolência divina, né? A pessoa, ela é provada de leve, um pouquinho mais forte, para ver se ela consegue mudar pelo amor. Pelo amor. Aí vai um pouquinho mais forte, aí a causa a consequência. Dependendo da causa dela, a consequência começa a ficar cada vez maior. Até que chega um momento que ela realmente se vê assim no abismo e no fundo do poço para poder entender o que levou ela ali. Chega assim, né? No ápice. E muitas vezes a consequência em outras pessoas, né? Sim, exatamente. Porque muitas vezes é ali numa família, porque as consequências são que nem essa moça que você usou de exemplo, né? Uhum. Suicida. Muitas vezes a família sofre e tem outras pessoas que moram junto e ela mesma não consegue sair desse país, gerando sofrimento a outros, né? Que aí é o mais grave ainda. Sim, e é assim, ó, e é muito carente, sabe? E ainda eu ouvi ainda assim dela mesmo, né? Alguns colegas, mas com 16 você pode sair de casa, você pode ir morar fora de casa. Ela falou, então com 16 eu vou sair de casa. Eu falei, você vai viver do quê? Tem os amigos do meu pai que me conhecem e podem me dar emprego. Então, você já falou com eles? Se realmente esse emprego vai vir? É muito fácil idealizar. É para fuga, né? É uma forma de fuga, né? Talvez, sim, com certeza. É um caso muito difícil. Um caso muito difícil. E eu até tinha comentado com alguns professores, eu falei, olha, esse tipo de situação vai aumentar cada vez mais, porque as redes sociais mostram uma felicidade ilusória. E os jovens não saem da rede social. Então isso já está previsto que vai piorar. Mas, né? Bom, infelizmente, né? Infelizmente. Olha só, então a gente vai continuar mais um pouquinho. Se não der pra gente, acho que não vai dar pra gente terminar, que vai até a página 159. Vai dar pra gente terminar hoje de novo. Olha só. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. A mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, ou seja, a luz bate na chapa ali e marca, né, a imagem das pessoas. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No entanto, das vantagens espirituais, é impecável que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Ou seja,
A famosa submissão a Deus que foi dada há muito tempo e religiosamente por diversas religiões é a fé, é o acreditar que aquilo vai ser bom em algum momento, que é o aprendizado. Aquela tormenta que está passando, a confiança em Deus, apegando-se a essa energia maior, passando por essa tribulação, a pessoa vai estar ancorada e ter certeza que ela vai ficar bem. Essa é a fé. Então essa certeza traz para ela uma confiança muito favorável, uma atenção favorável para o aprendizado. E o aprendizado vem e a pessoa muda. E é essa mudança interna que vai transformar essa melhora. Olha que magnífico, né? Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor. Porque o escárnio e a dureza do coração podem ser comparados à espessa camada de gelo sobre um templo da alma. Olha que comparação fria, extremamente dura. Foi o que eu presenciei hoje. Tá? Uma falta de fé muito grande, mesmo reconhecendo o Criador, mas vamos falar assim, uma imutável vontade de não mudar. Infelizmente. Tá? A lição fora simples e bela. Hilário colocou-se talvez para refletir sobre ela em silêncio, sem descurar dos nossos objetivos de estudo. Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns casos em foco. Então eu vou fazer o seguinte. Nós vamos parar aqui para que possamos terminar então na próxima semana. Porque nós chegamos no horário e temos ainda três páginas a contemplar, e essa é uma das partes mais importantes desse estudo. Então, para a gente não demorar muito, que semana passada a gente demorou um pouco mais, né? Para a gente poder ficar em cima do horário certinho. Pode ser, pessoal? Pode ser? Então, vou parar aqui o nosso... Pode ser. Vou parar o nosso PDFzinho aqui. Então, que ótimo. Pessoal, o que dizer desse capítulo até agora? A gente vem assim acompanhando vou falar assim, a rememorização da vontade, da confiança, da energia superior do querer, né? Em todo capítulo a gente vê Aulus explicando sobre a vontade, sobre a intenção, sobre a fé, que são coisas que nos ligam. Se a energia é universal e a energia é do reino de Deus, que a gente fala, então, se a gente não tiver fé, essa energia não chega com qualidade para a gente também. Ela está ao nosso redor, mas não será feito um bom uso dela. Olha só. Então a gente tem condições, através desses conhecimentos, de induzir as pessoas em palestras, no centro, a reconduzir a sua vida, a repensar. O problema, que nem a Giane falou, né, a Kellen também falou, o problema é a pessoa querer mudar. Porque a falta de mudança ela é muito cômoda. E o cômodo é o mais fácil. As pessoas hoje em dia não querem gastar energia. Não querem se sentir incomodadas. Mas a mudança interior faz a gente sair da zona de conforto. E isso, quando a gente sai, dói, né? Beto, pode falar, fica à vontade. Ô, Flaubert, assim, só para colocar, né?
que eu achei essa última passagem, ela era sempre bem forte quando a gente discute essa questão dessa necessidade da fé, né? E assim, e muitas vezes a gente acha que a gente está bem, né? A gente está até olhando para outras pessoas falando, nossa, mas aquela pessoa tem pensamento tal, aquela pessoa se comporta, essa pessoa não está encontrando o caminho e nós estamos bem, né? Até que vem uma porrada, por exemplo, um filho que fica doente, né? Uma coisa mais pessoal muito forte, e aí a gente desmorona, né? Então, acho que para nós, acho que é uma boa reflexão para nós mesmos, né? Para a gente tentar ver se nossa fé ela está nesse ponto, né? Tentar nós se enxergarmos dentro desse último parágrafo que você pôs, né? Porque eu, por exemplo, tive um caso essa semana agora que passou, eu vinha bem, né? E aí, de repente, uma coisa lá que eu tinha certeza que ia se resolver, mas eu me desequilibrei todo, né? Passei 10 dias totalmente, e hoje se resolveu, né? E aí eu tô com esses resquícios, né, desse desequilíbrio, eu vou até fazer um tratamento nas próximas semanas aí, né? Porque a gente acha que a gente tá bem, até que vem uma coisa que pega no calcanhar e desmonta a gente, né? É pra gente lembrar isso assim, ó, é muito frequente para todo mundo, né? Para todo mundo mesmo. É pra gente poder lembrar que a gente é falível, né? Assim, é forte, desculpa dizer isso, mas assim, acontece muito comigo também, como você falou, né? A gente acha que a gente está bem, de repente vem uma paulada, leva a gente lá para baixo, para a gente poder lembrar que a gente tem muito que crescer ainda, né? A diferença de nós para Jesus é a diferença de nós para os macacos, sabe? Ou seja, a diferença é enorme, é gigante. O que a gente conquistou até agora de inteligência, espiritualidade, não é nada. Ou seja, é muito, 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 muito longe. Então a gente tem muito que aprender e viver assim mesmo que vamos falar assim, que insuflem vamos falar assim, os seus beneméritos, é necessário que a gente entre em meditação de que a visão de fora ela é muito ilusória, mas nós sabemos o quanto nós somos falíveis por dentro e o quanto nós tentamos melhorar e temos que nos esforçar muito para que as pessoas tenham certeza de que somos beneméritos daquilo. Olha só. Então, assim, a gente vai trabalhar muito isso, não é nessa vida que a gente vai conquistar, não, né? Tem um longo caminho pela frente aí, então a gente está, assim, uma escadinha, um degrau após o outro, mas a gente tem que lembrar que essa escada tem mais de 1 milhão de degraus, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Assim, não era à toa que Jesus... Não era à toa que Jesus disse assim, orar e vigiar. Aí a gente cai porque esquece de vigiar. Né? Que às vezes a coisa que tem uma arestazinha parada, resolvida, aí vem a prova, a gente cai e aí tá o estalinho. Eita, não resolvi não. Não aparece a aresta não. E não orei, não vigiei e caí, né? Sim, com razão. Sandra? Eu acho assim que a gente precisa perder o egoísmo. O egoísmo é o pior defeito, né, que a gente pode carregar com a gente, né? Eu quero o meu bem primeiro. Tudo bem que eu quero o seu bem, mas é o meu bem primeiro, né? E se a gente for seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo do Chico Xavier, que teve aí muito mais assim, presente, né, com a gente, não tinha isso de primeiro eu. Tudo bem, eu quero o seu bem, mas primeiro meu. Não, eles faziam tudo pelos outros, né? Pelos outros. Então é isso que eu acho que quando a gente chegar nessa consciência, que somos parte de um todo,
Que esse negócio, nós somos todos irmãos, não é só da boca para fora, nós somos irmãos, é a irmandade cósmica, né? Nós somos uma irmandade. Enquanto todos nós nos tivermos nesta vibração, então a gente não está assim evoluindo conforme o traçado, né? O que foi traçado. Então, e que é mais prova que essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade totalmente materialista, totalmente materialista. A gente tem que todo dia ganhar o pão, né? Para botar na mesa, todo dia, é uma batalha, né? Você usa água, você tem que pagar. Você usa a luz, você tem que pagar. Não é? Então, olha que prova difícil para a gente. A gente se desligar do material e, ao mesmo tempo, estar inserido nesse contexto tão material, né? E a gente vai aprendendo aos pouquinhos a se desligar, que nem a Sandra falou. A gente tem que pagar impostos e tem que pagar certas coisas. Por que a gente tem que pagar? A gente pode perceber que dentro do nosso salário, a gente já tem reservado para os impostos. E que a gente está desapegando disso aos poucos, porque chega uma hora e fala, nossa, tem que pagar tanta coisa de imposto. Mas começa a pagar e começa a ficar tão frequente, você para de se desgastar e falando de imposto, que você, naturalmente, você está desapegando. Olha que maravilha, é sutil. Você está desapegando aos pouquinhos. E todas as coisas que a gente usufrui do planeta, ela poderia estar de graça para todos. Energia solar, energia eólica, né? A água que é reciclada pela chuva e assim por diante. Mas não, a gente necessita ainda. É o dai a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus. É essa a nossa questão, né? Bom, pessoal. A gente está muito primitivo ainda, né? Vocês viram aquele caso do rapaz lá, né? Que jogaram o gás dentro do camburão. Ele estava sem capacete, a polícia rodoviária pegou, botou dentro do camburão, jogou o gás lá dentro, fechou. Caramba. A pessoa morreu. Quer dizer, olha só, né, que nível tão primitivo que ainda estão esses dois policiais, né? Olha como está muito primitivo ainda. E quantas pessoas apoiam? Quantas não apoiam? Mas quantas ainda apoiam, né? Então, olha, né, como que a gente está aqui tão raso ainda, né? Bom, vamos fechar então? Vamos fechar? Vamos fazer uma oração final e a gente vai seguindo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso...